Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença dos anjos, cujo dia nós lembramos, iniciemos nossa terça-feira. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha através das nossas rádios e das nossas mídias. É uma alegria estarmos juntos nesta terça-feira, 21 de outubro, para rezarmos mais uma vez a oração da manhã. Cada dia que nasce é uma nova oportunidade que o Senhor nos concede de viver na sua presença e de amadurecer no caminho da fé. Quero cumprimentar cada um de vocês que se une neste momento de oração. O tema de hoje, dentro da espiritualidade de Santa Teresa de Jesus, é castelo interior, segundas e terceiras moradas. Só para lembrar para você que esta obra de Santa Teresa, você pode encontrar, o nome dela é Castelo Interior ou Moradas. El Castillo Interior e las Moradas, no original espanhol. Ela escreveu esse livro em 1577, quase no final da vida, a pedido de suas irmãs carmelitas, como síntese da sua experiência de oração. É considerada a obra mais profunda de sua mística, ao lado do livro da vida e do caminho de perfeição. São 3 livros muito interessantes. No Castelo Interior, Teresa descreve 7 etapas ou moradas da vida espiritual, desde a entrada na oração inicial até a plena união transformadora com Deus dentro do coração. Então nós vamos meditar e você pode adquirir essas obras e aprofundar profundamente nesse caminho da espiritualidade de Santa Teresa. Nós estamos percorrendo pouco a pouco, à guisa de introdução, esse caminho descrito por Santa Teresa. Daqui até o final do mês, nós vamos concluindo estas meditações que te ajudam depois a aprofundá-las no livro de Santa Teresa. Estamos percorrendo pouco a pouco esse caminho descrito por ela, que compara a alma a um castelo repleto de moradas, onde Deus nos espera no centro. Depois das primeiras moradas, que são o início da vida de oração, chegamos às segundas e terceiras, onde o discípulo começa a dar passos mais firmes. Nas segundas moradas, a alma já tem um pouco mais de experiência de oração. Já provou algo da presença de Deus e não quer mais viver apenas no superficial. Já entrou dentro do castelo, já começou a vencer as tentações, mas ainda encontra muitas lutas interiores. É como alguém que começou a caminhar e percebe que precisa de esforço e decisão. Teresa nos diz que nessas moradas surgem grandes batalhas contra as distrações, as tentações e aos apelos do mundo. O demônio que antes deixava a alma acomodada agora começa a tentar de todas as formas para desviá-la do caminho. E é verdade, é um tempo de combate espiritual. Muitos desistem aqui, porque sentem dificuldade. Mas Teresa nos encoraja. É justamente a perseverança que faz a alma avançar. A oração precisa se tornar um hábito, não um peso, mas um encontro desejado e fiel. Mesmo quando não se sente gosto, é preciso continuar, porque a fidelidade é sinal de amor verdadeiro. Isso eu confesso para você, tem dia que você reza na marra. Os problemas, preocupações, agitações que você nem conhece os fundamentos, às vezes te leva à distração na oração. É preciso lutar, você não pode desistir da oração, nunca desistir. Já nas terceiras moradas, a alma entra em uma vida mais ordenada. A pessoa busca viver virtudes de forma mais constante, começa a praticar a caridade com firmeza, procura evitar o pecado com mais zelo. Mas Teresa adverte,
Aqui há o perigo da falsa segurança espiritual. A alma pode se acomodar achando que já alcançou bastante. Por isso ela insiste que é preciso humildade, vigilância e constante crescimento. O orgulho espiritual é horrível. Uma pessoa que pensa que já está santa, que já tem uma espiritualidade suficiente para viver a sua vida de fé. Não é assim, você não pode estacionar. No caminho da experiência de Deus, não se pode estacionar. Você não tem estacionamento. Você tem que ir adiante, ir aprofundando. Esse é o caminho da preparação para a santa e boa morte. Essas moradas que Santa Teresa fala são marcadas por um equilíbrio maior, mas ainda não se chegou ao coração do castelo. Ainda não chegou lá no fim. Nós vamos vendo isso durante os programas deste resto de mês. O Senhor chama a alma a ir sempre mais além. A oração precisa amadurecer e a vida precisa se unir cada vez mais à vontade de Deus. Teresa compara a alma a um jardim que precisa de cultivo bastante. Se o jardineiro relaxa, as ervas daninhas voltam a crescer. É isso mesmo. Relaxou na oração, o coração vai se tornando mundano. Volta ao vômito, volta ao pecado, volta às saudades da vida fútil. Esse é o grande dilema dos que se convertem. A tentação de voltar àquelas coisas do passado, às coisas do mundo. E para quem conhece a verdade e volta a esse mundo apostatando-se de Deus, não há um perdão para isso. Nós que conhecemos um pouquinho das coisas de Deus, não podemos retroagir, não podemos voltar. A gente precisa seguir, ir adiante, fazendo a vontade de Deus. O que aprendemos para a nossa vida? Não podemos nos contentar com o pouco na caminhada espiritual. Nunca estamos prontos. Nunca estamos concluídos. É preciso ir adiante. A vida cristã é sempre chamada a crescer. As segundas e terceiras moradas são um tempo de esforço, de fidelidade, de perseverança nas virtudes. Quem permanece fiel, mesmo entre lutas, se prepara para receber graças maiores. Não é bonita essa meditação? Não é importante isso? Eu te convido a fazer esse esforço. Mesmo você que reza pouco, comece a treinar a sua alma para isso. Entra dentro do castelo. Você que está fora do castelo, entra dentro do castelo, vençam as dificuldades e vá adiante nesta busca contínua por uma maior intimidade com nosso Senhor. O Santo Evangelho de hoje é de Lucas 12, 35 a 38. Nos traz a imagem dos servos vigilantes e diz: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Seja como homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias, para lhe abrirem logo que ele chegar e beber. Aqui Jesus nos pede vigilância, porque não sabemos a hora da sua vinda. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um século, daqui a 1 milhão de anos, ninguém sabe. Nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Isso é um segredo que está guardado no coração de Deus, lá no profundo de Deus. Nem o Pai de Jesus sabe. Nós não sabemos a hora. Mas se não alcançamos a vinda do Cristo, nós vamos viver aquele momento de parousia na sua chegada em nós na hora da nossa morte. Que essa é a grande certeza que nós vamos ter, a morte. No mês de novembro, nós vamos trabalhar muito essa questão de como preparar para a morte, que é o mês dos fiéis defuntos. Vamos trabalhar o tema da morte. Para a gente buscar um pouco mais de humildade e consciência de que a gente não pode ficar enlouquecido por causa desse dilema,
que nos aguarda e nem por causa da morte que acontece nas nossas vidas. Agora mesmo na minha cidade de Campo Norte, teve esse acidente horrível. Tantas pessoas que morreram, uma família, o pai, a mãe, as 4 crianças, todas mortas por causa da negligência de alguém ao volante, dirigindo embriagado. Que coisa triste. Nós não podemos pensar que nunca vamos morrer. A morte chega. E chega às vezes de uma maneira trágica. E chega mesmo. Então precisamos, como bons católicos, ter muito claro isso. Se alguém da família morre, seja em qual circunstância, a vida continua. Eu não vou parar a minha vida porque a morte chegou à minha casa. Não, não é esse o caminho. Quem tem o castelo interior organizado sabe muito bem conviver com esse dilema, o dilema da morte. Então, nós precisamos vigiar porque não sabemos a hora da vinda de Cristo na nossa vida. Eu sei que muitos ouvintes do nosso programa me pedem oração para o conforto diante da morte inesperada na família. E algumas pessoas entram em depressão, em desespero. Isso não é o caminho. Eu falo isso que eu tenho o costume de lidar com a morte desde criança, na família. E a gente precisa lidar com isso com tranquilidade. Nós não estamos neste mundo para sempre. Jesus compara os servos fiéis que permanecem atentos ao dono da casa que volta e os encontra preparados. E chega a dizer algo surpreendente. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele os cingirá, ele se cingirá. E os fará sentar-se à mesa e passando os servirá. É o banquete eterno. Esse evangelho nos mostra que a vigilância não é feita de medo, mas de amor. Quem ama está sempre pronto para acolher o amado. Assim como o servo espera o Senhor, o cristão espera Jesus, com ansiedade, mas com desejo de comunhão. As segundas e terceiras moradas de Santa Teresa se unem a este evangelho. É o tempo da vigilância, de aprender a ser fiel, de manter a lâmpada acesa, mesmo quando há dificuldades. Não se trata de esperar passivamente, mas de viver cada dia na presença de Deus, praticando as virtudes e perseverando na oração. Assim, meu prezado e amado ouvinte, o Senhor nos chama a ser vigilantes, porque quer nos servir com seu amor. Quer que não sejamos encontrados dormindo, mas atentos, como servos fiéis que aguardam com alegria a volta do seu Senhor. Quem acompanhou a Canção Nova nos seus inícios no tempo de Padre Jonas, ainda jovem sacerdote, lembra do quanto esse sacerdote pregou sobre a volta de Cristo. E é um tema que nós rezamos depois da oração do Pai Nosso. Rezemos juntos a oração para concluir aqui o nosso programa. Senhor Jesus, ajudai-nos a avançar em nosso caminho espiritual, das primeiras às segundas e terceiras moradas, com perseverança e humildade, que possamos viver sempre vigilantes, de coração aceso em oração, agradecendo a vossa vinda. Guardai-nos hoje na fidelidade e ensinai-nos a praticar as virtudes com amor. Que este programa nos ajude a buscar consciente e ativamente uma vida orante interior mais plausível, mais efusiva, mais eloquente e mais geradora de vitalidade. Deus seja louvado por isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você
e os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e até às 20 horas aqui no canal com a oração da noite. Fique em paz.